Olá pessoal, então neste vídeo aqui eu queria comentar com vocês sobre esse recurso muito legal do GeoGebra, que é a condição para exibir. Então eu escolhi um exemplo aqui, que é esse relógio digital. A gente tem aqui um relógio, né? Esse contador aqui que aparece em relógios digitais, e ele é composto de umas barrinhas, né, que são os polígonos aqui, ó. Então se eu colocar no 88, por exemplo, aqui a gente vê que todas as barrinhas vão estar ligadas, né? Esse é o número onde todas as barrinhas vão estar ligadas. Mas o que a gente quer justamente é ocultar alguma dessas barras, dependendo do valor do dígito aqui, né? 88, 43, então a gente mostra só alguns, né? Como é que a gente faz isso no GeoGebra? Então, é isso que a gente vai ver agora. Eu vou abrir uma nova aba aqui do GeoGebra e pedir para entrar aqui no GeoGebra clássico e vamos tentar fazer essa construção do zero. Tá? Qual é a ideia aqui? Eu vou tirar os eixos coordenados, ficar só com essa tela aqui, e aí eu vou entrar aqui com polígono. Mas antes eu vou me certificar se eu tenho apenas pontos novos aqui para rotular, né? Porque senão ele vai colocar rótulo em tudo. Então é isso, eu vou colocar os polígonos que compõem aqui as barrinhas, né? Se eu não me engano, ela tem essas dimensões aqui, algo assim. A barrinha de cima, né? Eu tenho uma outra barra que na verdade só vai até metade do tamanho, né? Então ela vem desse ponto para cá, para cá, para cá e para cá. Então esse ponto ele está com as coordenadas fracionárias aqui, né? Eu vou modificar aqui só para ficar 0,5 exato, né? Pronto. E aí eu tenho uma outra barra, que é a central, que vai ficar, que é hexagonal, né? Ela vai ficar aqui, vai para o meio do caminho também, para cá, para o meio do caminho, e fecha no F. Então, provavelmente esses pontos G, I e J, eles podem estar com as entradas não inteiras, né? Eu vou corrigir isso aqui. Menos 1, 0,5, né? Isso que eu quero. O I e o J também. Aqui. Menos 0,5. Aqui também. Menos 4, 0,5. Tá? É só para ficar com o layout mais bonitinho. Tudo bem? Então, só verificando, os pontos estão aqui, certo? E aí, como são... esse relógio tem uma simetria, né? Então a gente pode explorar essa simetria para tornar mais prática aqui a construção. Então, eu vou criar uma reta auxiliar, que é essa de cá, certo? E eu vou usar a ferramenta de reflexão em relação à reta para refletir essas barrinhas aqui. Essa também. Opa! Refletindo esta barra com relação à reta, certo? E agora eu posso ter uma reta mediatriz aqui também, né? Então eu vou criar uma mediatriz aqui, entre A e B, para fazer a reflexão lateral aqui, né? Então, pegar esse polígono e refletir aqui. Assim a gente economiza, né? Clique, certo? Muito bem. Então eu já fiz aí o desenho. Agora que eu fiz... Bom, eu vou deixar a fórmula aí, porque depois as retas aí, porque depois a gente pode querer continuar isso aqui, né? Refletir ainda mais coisas. Bom, o que a gente pode fazer agora aqui? Vamos dar um jeito nessas barrinhas, porque elas estão... Eu vou selecionar as barrinhas aqui pressionando Ctrl, né? Porque eu quero que elas tenham... não tenham esses segmentos aqui laterais. Então eu posso mudar aqui a opacidade, né? Certo?
Então eu posso escolher uma cor cinza para elas, que é o que eu fiz na outra, certo? E eu vou tirar a espessura da linha para ela não aparecer. Pronto. Então temos aí o nosso dígito, tá? 8. Agora eu vou colocar a condição para cada um dessas barrinhas, né? Então, se eu colocar o D aqui, um contador, um número, né? Com valor 1, por exemplo. Digamos que esse seja o dígito. Opa, ele não aceitou, né? Porque já apareceu ali. Vamos botar o D1, o dígito 1, certo? O valor 0. Eu vou alterar aqui os controles para ele poder variar de 0 até 9. Com um passo de 1. Então, isso aqui é um dígito. Digamos que seja o primeiro dígito das dezenas, né? Então, eu quero que tal barra só apareça para certos números, né? Então, por exemplo, essa barra de cima aqui, ela vai aparecer quando? Para quais números, né? Então, se a gente olhar aqui na nossa versão completa, essa barra de cima aparece no 0, no 1 não aparece, no 2 aparece, né? No 3, no 3 aparece e assim por diante. Então, a gente tem um conjunto de valores numéricos onde a barra vai aparecer. Então, como é que eu coloco essa condição aqui nessa barra? Então, a gente vai clicar com o botão direito no polígono. E aqui, em avançado, eu tenho condição para exibir. Então, isso aqui é muito legal. Você pode usar para qualquer objeto do GeoGebra, né? Você coloca aí uma condição que, se satisfeita, o objeto só é visível se essa condição for satisfeita. No caso aí, a gente quer que o dígito 1 pertença a um certo conjunto de valores, né? E o GeoGebra, ele tem. Aqui, a gente pode acessar nesse teclado aqui, ó, esse aí é o operador de pertence, né? Então fica tudo mais fácil aqui. Posso colocar as chaves e agora eu vou especificar o conjunto no qual a gente quer que essa barra seja visível. Então, o 1 não vai, o 0 vai pertencer, o 1 não, né? O 2 sim, o 3, o 4 não, pelo menos o meu 4 não, o 5, o 6, eu acho que sim, o 7 e o 8 e o 9, tá? Então essa é a condição para que essa barra de cima seja visível. Eu copiei aqui, porque eu vou aplicar essa condição outras vezes, né? Então, só para testar, ó, ele não é visível no 1, não é visível, como a gente quer. Então, a gente vai reproduzir isso para todas as barrinhas. Por exemplo, essa barrinha de cá, ela, para ser só visível eu vou copiar aquele comando que eu dei, tá? E ela é visível no 1, no 0 também, né? No 1, no 2 não é, no 3 também não é, no 4 é. Eu estou aqui fazendo isso mentalmente, né? Pode ser que eu erre alguma coisa. No 5 é, no 6 é, no 7 não é, no 8 é. O 8 vai ser sempre, né? E no 9 é. Pronto. Essa barra daqui, quando é que ela é visível? Se tiver um erro, depois a gente corrige, né? Ela é visível, a barra da direita, no 0, no 1 não é, no 2 é, no 3 é, no 4 é, no 5 não é, no 6 não é, no 7 é, no 8 e no 9. Muito bem. É até uma coisa legal da gente trabalhar aqui conjuntos, né? Daria uma boa atividade sobre conjuntos aqui. E pertinência a conjuntos, né? Então, essa barra do meio. Quando é que a barra do meio é visível?
ela não é no 0, então vou tirar o 0 aqui, no 1 também não é, no 2 é, no 3 é, no 4 é, no 5 é, no 6, no 7 não é, no 8 e no 9. Muito bem. Essa barra aqui inferior esquerda, quando ela é visível? Ela é visível no 1, no 0, no 1, no 2, no 3 não é, no 4 não é, no 5 não é, no 6 é, no 7 não é, no 8 ela é visível e no 9 não é. Bom, faltam mais duas, que é essa da direita, abaixo, inferior direita. Avançado aqui, né? Então, da direita, inferior. No 0 é, no 1 não é, no 2 não é, no 3. Então, no 2 não é, né? Vou tirar. No 3 é, no 4 é, tem que botar. No 5 é, no 6 é, no 7, no 8 e no 9. Muito bem. E falta aqui só de baixo. Quando é que a barra inferior é visível? Quando o dígito pertence ao conjunto 0, no 1 não é, no 2 é, no 3 é, no 4 não é, no 5 é, no 6 é, no 7 não é, no 8 é, e no 9, no meu 9 eu vou colocar também. Você pode fazer o 9 diferente, mas beleza. Como é que está aqui? Vamos testar só se os valores estão corretos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cadê o 5? Ah, o 6, 5. O 5 tem algum erro aqui na lógica do 5, né? Essa barra não deveria aparecer. Então, vamos aqui. Ele está aqui o 5, ó. Eu tenho que tirar o 5 aqui. Foi alguma falha aqui. Muito bem. 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem, né? Tá ok. Então, agora se a gente botar para tocar aqui, né? A gente já resolveu a parada aqui do primeiro dígito, né? Agora, se a gente quiser fazer a atividade, podia parar por aqui, porque o objetivo é só esse, né? Eu comentei sobre a condição para exibir, que é um recurso bem interessante, você pode usar para várias coisas. Mas se a gente quiser continuar aqui, a gente pode transladar, selecionar aqui, deixar no 8, né? E eu posso selecionar todos esses polígonos aqui. Agora está difícil ver se eu estou selecionando ou não. Eu acho que eles estão selecionados. Tá? E aí o que a gente quer é transladar. Na verdade, se eu quiser usar a translação, que é esse aqui, né? Eu quero colocá-la aqui ao lado, tá? Então eu tenho que transladar algumas unidades para a direita. É melhor primeiro a gente pensar em como fazer essa translação. Então, para fazer a translação, eu preciso de um vetor, né? Então, eu vou criar um vetor aqui, ó. Um vetor que sai daqui e vai para cá. Tá? Então, eu quero trasladar todos esses segmentos aqui, melhor dizendo, esses polígonos, para a direita ao longo desse vetor aí, né? Então, acho que é isso. A gente pode usar esse comando aqui, translação por um vetor. Então, eu vou clicar primeiro no objeto a ser transladado, que são os polígonos, e depois no vetor. Certo? Eu acho que essa maneira interessante de fazer esse processo aí.
ao invés de repetir toda a construção de novo, né? Mais uma vez estou usando a simetria aqui. Muito bem. Eu até posso, se eu quiser deixá-los mais juntinhos aqui, mudar a posição, né, do vetor. Beleza, então agora eu vou ter que ter um controle para o dígito 0. Depois a gente vê como resolve a questão de separar a dezena da unidade, né? Então eu vou ter o dígito 0 aqui. De novo, vai ser um controle deslizante, variando de 0 até 9, com passo 1. Tá? E eu vou colocar a condição aqui nessas barras agora. Eu posso copiar as condições, né? Note que ele não copiou as condições. Aí eu vou pegar cada condição daqui, dar um Ctrl C, chegar na barra equivalente lá, correspondente, e colocar essa condição, só que eu vou alterar D1 por D0, porque é o dígito das unidades, tá? Ok? Aí eu vou fazer isso para todos os polígonos. Na verdade, eu posso até deixar a janela aqui já visível, tá? De configuração, para não ter que toda hora ficar mudando de janela aqui. Então eu vou pegar essa condição aqui, clicar nesse, copiar e só botar o 0. Tá? Então eu vou fazer agora para essa barra aqui, copio essa condição, clico na correspondente. Viram como pode ser rápido se você organizar as coisas? Então aqui, mesma coisa, vou copiar da barra central, clico na barra central, copio, mudo para 0. Clico nessa barra aqui, pego a condição, clico na correspondente e mudo o 0. Clico nessa aqui, copio a condição, e finalmente a barra inferior aqui, copio a condição e colo. Estou na dúvida se nessas outras aqui, conferir, todas estão muito bem. Vamos só dar uma conferida aqui para ver se o contador das unidades está funcionando legal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. Deixa eu reparar uma coisa aqui. Como é que está o meu 6? Tá ok. Muito bem. Então, para terminar essa atividade, eu só preciso colocar eu vou colocar um contador aqui que eu vou chamar de N. Acho que essa letra não foi usada. Que vai ser os números, vão ser os números de 0 até 99. Com passo 1. Então, isso é esse controle deslizante aqui. E para completar a tarefa, eu vou separar aqui o que é unidade de dezena. Então, o D0 é a unidade, né? A unidade a gente pode pegar como o resto da divisão de n. Então, tem o comando resto de n por 10. É exatamente isso que dá a unidade, né? No nosso caso aqui. Certo? Então, ele corrigiu aqui. E a dezena é o quociente da divisão por 10, né? Só que eu vou truncar. Pegar só a parte inteira. Então, eu vou fazer o D1. Aliás, eu vou alterar a definição de D1, que aparece acima aqui em algum lugar. Onde está o D1? A gente... Aqui, D1, né?
ele está como controle, mas eu vou fazer a divisão do n por 10, então seria... Aqui no GeoGebra aqui a gente tem essa opção de tomar... Aqui é o módulo... Tem a opção da parte inteira em algum lugar. Aqui, né? Esse comando aqui, estão vendo? A gente vai... A divisão, eu vou truncar esse comando aqui. Eu pego o n, divido por 10 e pego só a parte inteira. Acho que isso vai dar certo. Ok. Vamos agora colocar para animar aqui e ver se está tudo certo. Acho que está tudo certo, né? Então tá aí. Essa é a nossa ideia aqui de uma atividade interessante para demonstrar essa possibilidade da condição para exibir, né? E pode até ser aplicada em outros contextos, né? Trabalhar conjuntos seria uma boa atividade. Se a gente quiser refinar aqui, é só ocultar esses objetos, né? Por exemplo, auxiliares que eu coloquei aqui, para eles não aparecerem, certo? A gente pode tentar ocultar aqui de uma maneira mais eficiente, né? Selecionar vários de uma vez, mas fica por aqui. Acho que está bom, de bom tamanho, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.